Boa tarde, vamos à nossa palestra da sessão de saúde, sexta-feira, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui junto com os nossos companheiros espirituais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Abrindo o Evangelho a esmo, caiu para falarmos hoje sobre a piedade. Piedade é um sentimento que, aliado à compaixão, nos aproxima de Deus e Jesus, nosso modelo de misericórdia, né? Vamos então fazer a reflexão sobre o quanto temos sentido piedade e compaixão, né? Autopiedade é comum, né? Muitos vivem sentindo pena de si mesmos, se lastimando, se vitimizando pelos seus problemas, as suas dores, pela sua falta de saúde. Mas não seria essa uma atitude egoísta, né? E a piedade e compaixão pelo próximo não está, né? Eu li uma frase outro dia que achei bem sugestiva. Dizia assim, mais ou menos, né? Percebi a dor do outro, pus a minha no bolso e fui em seu auxílio. É bem assim, né? Esse é o nosso... É o que deveríamos estar fazendo, né? E o que temos sentido atualmente, né, para os nossos irmãos em prova nessa pandemia? Estamos voltando o rosto para não vermos tanto sofrimento? Ou estamos imbuídos de piedade e compaixão, nos lançando em oportunidades de auxílio ao próximo? Aos que se tornam frios ou indiferentes perante tantas cenas desesperadoras mostradas na mídia, né? Aos que se alienam, né, no seu egoísmo e vivem como se nada estivesse acontecendo. Então vamos refletir, né? Qual tem sido a nossa postura a respeito. A definição de compaixão está ligada ao que é comum, da comunidade, caracterizando uma partilha, uma partilha do sofrimento, um sentir junto, sentir com, de compaixão, né? Enquanto que a piedade se define como uma virtude, um dever de sentir. Sentir um compadecimento pelo sofrimento do outro, um sentir por. De qualquer forma, nessas virtudes que quase se confundem na prática, muito nos aproximam de Deus, né? Sendo muito mencionados no Evangelho. Então vamos ver no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, o que o Espírito Michel, em Bordeaux, 1862, nos fala sobre a piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais das suas feridas. E quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação que ventura experimentais. Realmente dá bastante alegria, né? Quando se faz o bem. Fazer o bem, né? Atenuar o sofrimento do próximo, né? Dá bastante alegria. É verdade que essa aventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça. Então é um sentimento de felicidade que, infelizmente, ele surge ao lado da desgraça do outro, né? Quando você sente piedade e você ajuda o próximo, né? Você se sente feliz, né? Mas vem junto com a situação difícil do próximo, né? Mas não se apresenta o forte sabor dos gozos mundanos. Também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Porque existem alguns gozos mundanos, né?
eles proporcionam aqueles momentos de felicidade, mas depois vem um vazio, né? Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. E o devotamento é o ouvido, ou seja, o esquecimento de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Como eu disse, né, Jesus foi o maior modelo, né, que temos de piedade e compaixão. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor próximo, é a piedade, amor do próximo. Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos, para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta na profundeza de suas águas a lama fétida e corrupção. Então, vamos melhorar o nosso olhar, né? Vamos nos apiedar do próximo. E o Espírito então nos fala do desconforto, né, que se sente perante a dor do próximo, que faz muitos voltarem os olhos para não se depararem com o sofrimento alheio. Quanto a piedade está longe, ou melhor, quanto a piedade está longe, né, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Não há dúvida que a alma experimenta, ao contato da desgraça alheia, confrangendo-se, um estremecimento natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se levar ao céu, agradecendo por haver enviado um consolador e um amparo. Então é importante, né, notar nossa contradição, né? Na nossa inferioridade espiritual e moral, habitantes de um planeta de provas e expiações, muitas vezes não somos piedosos. Vemos um pedinte, por exemplo, num semáforo e já julgamos, né? Ah, está pedindo dinheiro para comprar droga. Vagabundo, vai trabalhar, né? Seja qual for a razão, será que o indivíduo não merece a nossa piedade, né? E quando vemos uma pessoa praticando o mal, né? Sentimos piedade dela pela sua ignorância da lei de retorno? Fazemos uma prece por ele perante um provável resgate penoso que se lhe reserva no futuro? Aos que se comprazem invejosos e placáveis, né? Com a derrocada do rico, né? Mas no que se refere a nós, nossos entes queridos, o nosso orgulho e egoísmo, nós nos achamos merecedores, né? E nunca deixamos de rogar pela compaixão divina na hora da nossa dor. Quer dizer, nós julgamos, né, o próximo, não sentimos piedade, mas nós pedimos piedade para nós, né? Pedimos compaixão para nós. O fato é que Deus é Pai de todos, né? E sempre podemos contar com a misericórdia de Deus e de Jesus. O Espírito da Verdade já nos fala no Evangelho em nome de Jesus, né? Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de nosso Pai.
Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Ide, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Então, como bom mestre, né, Jesus não nos traz milagres, né? Ele nos mostra o caminho do amor que nos salva, né? Quando ele fala, né, ide, amai, meditai sobre todas as coisas. E aqui ele deixa claro, né? Ele está demasiado tocado de compaixão pelas nossas misérias. Se o Cristo se apieda das nossas misérias e fraquezas, né? Ele está sempre compadecido ao nosso lado, nos dando auxílio através de seus mensageiros, nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais, né? Porque nós, espíritos endividados que somos, nos isentaríamos de praticar essas virtudes com o próximo, né? Então vejamos o que Emmanuel nos ensina sobre o assunto no texto Piedade e Oração, do livro Refúgio. E Emmanuel então nos diz: usa a lente milagrosa da piedade e a vida que te rodeia. Usa a lente milagrosa da piedade e a vida que te rodeia assumirá características e aspectos diferentes. Repara com isenção de ânimo quem atravessa conosco o mesmo caminho e veremos que temos quase sempre a necessidade do amor em todos os lugares onde experimentamos a lâmina da crítica. Ali observarás o amigo que se enriqueceu de ouro amoedado, empobrecendo-se de alegria. Além, contemplarás o irmão que adquiriu autoridade, comprando extremas desilusões para si próprio. É a questão, né? Quantos não são aqueles que, se apoderando de posses ou cargos de poder, né, se escravizam pelo resto da vida, tentando manter essas posses e essas posições? Ou pessoas que acumulam responsabilidades por esses bens materiais, né, se angustiam por não ter tempo para os seus entes queridos em casa, né, os quais, por sua vez, apesar de ter o conforto, se sentem infelizes pela ausência do pai e da mãe. Aqui tateamos vestes douradas, acobertando dolorosas feridas. Adiante, surpreendemos sorrisos encantadores, ocultando lágrimas angustiosas. São os dramas pessoais, né, de cada um. Não temos nem ideia, né? Só Deus que sabe. Somos todos tutelados do Cristo em aflitivas tarefas de reajuste. Cada qual de nós pisa o seu degrau de necessidade, inquietude, incerteza e inibição. Mas, se cultivarmos a prece da boa vontade, uns para com os outros, a compreensão fraterna e o auxílio mútuo, a piedade bem sentida e bem vivida, construiremos seguro atalho no espinheiro de nossas dores para o acesso definitivo à felicidade imortal. Então estão aí nos desenhando um caminho, né? E para exemplificar essa questão de termos que apurar o nosso olhar, né, como diz Emmanuel, usando a lente da piedade para enxergar o que realmente se passa com os que estão ao nosso redor, vamos ler o conto Verdade e Compaixão. É do Espírito Meimei, está no livro Palavras do Coração. Então Meimei nos conta. Certo devoto anelava ardentemente sentir a verdadeira compaixão. Efetivamente experimentava piedade pelos irmãos que sofriam. Entretanto, quando alguns deles se estiravam no desespero, caindo em delinquência, ele o transferido à revolta, receitando-lhes reprimenda e punição. Depois disso, ao saber-se instrumento de mais angústia para aqueles que tombavam na vida sob o fardo de provações muito difíceis de carregar, entrava em remorso, lastimando a própria incompreensão. Desolado consigo mesmo, procurou um orientador espiritual e perguntou: sábio amigo, que fazer para sentir a compaixão, aprendendo a guardá-la sem perder? O interpelado refletiu longamente e replicou: filho,
Ninguém consegue assimilar a compaixão sem passar pela verdade. Pela verdade, clamou o consulente. A verdade é amarga e por vezes nos espanca usando um chicote entretecido de fel. O mentor, no entanto, insistiu. Mesmo com semelhante interpretação, a realidade está no que te digo. Volta ao recanto de tuas meditações e roga ao Senhor para que a verdade te possa instruir. O devoto regressou ao lar e por vezes e vezes rogou aos céus para que a verdade o esclarecesse. Decorrido muito tempo, numa noite tranquila, viu-se fora do próprio corpo, notando que estranha luz lhe banhava o entendimento. Então ele se desprendeu do corpo e foi para a vida espiritual. Caminhou dentro de casa e encontrou o próprio pai igualmente fora da vestimenta física, em espírito, registrando-lhe a mudança. Não era ele o cidadão maltratado pelo tempo que suportava as lutas domésticas com aparente tolerância. Mostrava-se em espírito, um homem sedento de liberdade, a falar-lhe desabridamente das paixões que ocultava por disciplina. Logo após, cruzou com a genitora na forma espiritual e não viu nela a pastora dedicada que conduzia a família com palavras de amor e bênção. Apresentava-se por bela e sofrida mulher, que se dizia cansada de cativeiro e ingratidão. Quis ver os dois irmãos com os quais partilhava a moradia e notou-lhes a diferença. Surgiam-lhe agora, naquelas circunstâncias, na condição de um rapaz portador de semblante sombrio e de sofisticada menina, extremamente revoltados contra as diretrizes e costumes daqueles que lhe serviam de pais. É que na vida espiritual nós somos o que realmente somos, Aqui nós vestimos às vezes umas máscaras, Pela necessidade do convívio social, seja o que for, Assombrado, arrojou-se para a via pública e reconheceu que todas as pessoas em trânsito usavam o corpo à feição de máscara, por trás da qual se escondiam. Os supostos homens e mulheres, bons e maus, moços e idosos, as pessoas consideradas corretas e as que se viam classificadas por delinquentes, estavam sob disfarce e todos arrastavam problemas e dificuldades, doenças e indecisões. Nesse momento, retornou ao próprio corpo e, experimentando a verdadeira compaixão, orou em lágrimas. Deus da bondade, compadece-te de nós, porque na terra nós todos somos teus filhos necessitados. Em seguida, observando-se transformado para sempre, reuniu os familiares e contou-lhes o sucedido. Os parentes atenciosos ouviram-no sorrindo, mas ninguém acreditou. Não tinham passado pela experiência, não estavam preparados ainda, Mas ele entendeu a verdade e conseguiu sentir a verdadeira compaixão e piedade, Assim, então, é não julgar, Não nos revoltarmos com as atitudes malfazejas, não desejamos o castigo para os erros do próximo, não nos vinguemos, nem em pensamento. Evitemos cair no círculo vicioso do desejo de vingança, comprometendo a nossa evolução espiritual. É deixar nas mãos de Deus, pois sabemos que nenhum mal fica sem correção. Se não nessa vida, será em outra. Então vamos nos apiedar desses ignorantes das leis de Deus, pois sabe-se lá o destino obscuro que vão colher devido à sua má semeadura, É difícil, Porque a gente vê muita coisa difícil, principalmente nos noticiários de televisão, Mas a gente tem que ter em mente isso, Entregar para Deus. Sendo piedosos e compadecidos, conseguiremos amar o próximo como a nós mesmos, fazer aos outros o que desejaríamos que nos fizessem, amar os nossos inimigos, perdoar as ofensas, se queremos ser perdoados, julgar a nós mesmos antes de julgarmos os outros, como Jesus nos ensinou, Essas atitudes são todas caridosas. E Jesus colocou claramente a caridade como uma condição absoluta da felicidade futura. Eis então aí o nosso desafio,
sermos piedosos e compassivos no nosso esforço de melhorarmos a nossa condição moral e espiritual. E Emmanuel reforça: se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane, as horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Recorda a infinita bondade do Senhor, que até hoje nos tolera os erros, para que aprendamos a ciência da vida. Enquanto seja possível, tolera as faltas do próximo, ajudando e amando, entendendo e servindo, porque somente através da profunda compaixão uns para com os outros é que atingiremos o sol da comunhão pura com Deus. E por último, vamos ler aqui um poema do espírito Alta de Souza, do livro Antologia dos Imortais, chama-se Compaixão. E ela nos diz: modera a exaltação dos teus sentidos, não te faças distante ou displicente. Ouve as preces, as pragas e os gemidos da fornalha em que clama a luta ingente. Passa e fita os olhares doloridos, que traduzem a dor de tanta gente, qual se avistasses corações queridos, rogando alívio à mágoa impenitente. Nunca sabemos se estamos tratando com o irmão espiritual, Serve, socorre e ampara a criatura, que vagueia a pedir de porta em porta, revolvendo as entranhas na amargura. Por ti mesmo, zebrando sem disfarce, liberta a luz do amor que te conforta e anseia por sair a derramar-se. Então vamos encerrando com uma prece, composta a partir de preces de nosso Evangelho, tendo em nossas mentes e corações, sobretudo as vítimas da pandemia, e a todos que de uma forma ou de outra são afetados, pois é o nosso mundo que está doente, Meu Deus, são impenetráveis os vossos desígnios, e na vossa sabedoria enviastes à humanidade essa pandemia. Senhor, vós sois todo justiça, e se nos enviastes essa doença, é porque a merecemos, pois não fazeis sofrer sem motivo. Colocamos o sofrimento da humanidade, portanto, sob a vossa infinita misericórdia. Se for de vosso agrado restabelecer a cura do planeta, daremos graças a vós. Se, pelo contrário, tivermos de continuar sofrendo da mesma forma, daremos graças. Submetemo-nos sem murmurar aos vossos decretos divinos, porque tudo o que fazeis só pode ter por fim o bem das nossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que esta doença seja para nós uma benéfica advertência, levando-nos a examinar a nós mesmos. Aceitamo-na como uma expiação do passado, como uma prova para a nossa fé e a nossa submissão à vossa vontade. Entretanto, pelos que tanto sofrem, Senhor, por tempos prolongados em hospitais, vos suplicamos, Senhor, um olhar de compaixão. Bons Espíritos, vós que sois os ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, o nosso desejo de um alívio. Orientem-nos no esforço de aprender a sentir a piedade, a compaixão e o amor verdadeiros, a fim de que nossos pensamentos e sentimentos possam derramar-se sobre o corpo de todos os acamados como um bálsamo salutar, e que sobre as suas almas como uma consolação. Inspirai a esses doentes a paciência e a submissão à vontade de Deus, e dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, para não perderem
os resultados desta prova porque estão passando. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Até semana que vem.